Olá, meus irmãos, graça e paz. Olá, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, curta, compartilhe as nossas reflexões bíblicas para que você possa ter um dia melhor, uma semana melhor, um mês mais tranquilo, uma vida mais de comunhão com Deus. Tá bom? Então eu quero fazer a menção de alguns textos bíblicos para fazermos uma introdução. A Bíblia diz que lá em Provérbios capítulo 4, no verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. E o texto bíblico do Salmo 119, no verso 9, o salmista faz uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele traz a resposta: observando-o segundo a tua palavra. Por que eu estou fazendo essa ilustração? Eu peguei esse copo americano, é um copo bem transparente, que dá para todos enxergarem bem. Imagina você, esse é o seu coração, o nosso coração, um recipiente. Aí você coloca aqui agora, tá, uma ilustração. Você coloca bebida alcoólica, você coloca ali um uísque, uma vodka, uma pinga, e enche esse copo e você toma todo de uma só vez. E você pega e coloca esse mesmo copo com suco natural de uva, de laranja, qualquer outro tipo de suco, e toma. A pergunta é: qual desses dois líquidos que você encheu o copo vai te causar mais dano, mais transtorno? É lógico, né, pastor, que é a bebida alcoólica. Então, quando eu faço a ingestão de bebida alcoólica, eu não posso dirigir, os meus reflexos vão ficar um pouco mais lentos, sonolento. Então, isso vai me causar mal. E se eu tomar o copo de suco, eu posso dirigir, posso receber visitas, posso ir para onde eu quiser, que não vai causar dano nem para mim, nem para terceiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você coloca no seu coração vai sair pela boca. Lembra que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o coração. Então, cuidado para que o seu coração não seja cheio de coisas ruins e você possa então passar coisas ruins e causar danos para terceiros, tá bom? Então tenha cuidado com o que você coloca aí no seu coração, ok? E vamos então dar início às nossas reflexões, ok? E logo após a vinheta nós estamos de volta com a nossa reflexão. Roda a vinheta. Certo, estamos de volta e eu quero dividir esse vídeo em 6 partes para que você entenda um pouco melhor. Aproveitando já a nossa ilustração de fonte, de bebida, de ingestão de alguma coisa, eu quero dizer para você que a Bíblia ela é a fonte de muitas coisas boas para mim e para você. Então, o nosso assunto vai ser sobre o nosso tema dessa nossa reflexão é a Bíblia é a fonte de vida, então, para o homem. De eternidade em eternidade, a Bíblia sempre vai ser a fonte de alimento, a fonte de vida para todos os homens. Ok? Então, eu vou dividir em 6 partes. Esse primeiro vídeo, eu vou chamar ele de A Bíblia é a fonte da verdade. É o primeiro de hoje. O segundo é a Bíblia é a fonte das bênçãos de Deus quando obedecida. E o terceiro, a Bíblia é a fonte de vitória ou fonte da vitória. E quarto, a Bíblia é a fonte de crescimento. E o quinto, a Bíblia é a fonte de poder. E o sexto e último é a Bíblia é a fonte de orientação. Então eu convido você, fica ligado nos próximos vídeos para que você seja ricamente abençoado como você vai ser agora.
ok? Muito obrigado por você ter continuado conosco aí. Obrigado você que já se inscreveu no canal. Nós já temos um número significativo de pessoas inscritas no canal. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Neste momento que todos nós estamos aí carentes de alguma coisa, eu quero apresentar hoje para você a Bíblia como a fonte daquilo que você busca, não só para você, mas para sua casa, para sua família, para os seus sonhos, para o seu projeto. Encha-se de coisas boas, tá bom? Então, o primeiro aqui, eu vou dizer para você que a Bíblia é a fonte da verdade. Por que a Bíblia é a fonte da verdade? Porque ela é a palavra de Deus. Lá em João capítulo 1, João vai dizer que no princípio era o verbo, se tratando de Jesus, tá bom? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Falando então da palavra que é Jesus Cristo, que é o sustentador de todas as coisas. E a referência do texto bíblico que é João capítulo 17, no verso 17, que diz assim: a tua palavra é a verdade. Observe, Jesus então fazendo aquela oração sacerdotal, ele fala traz uma série de observações nessa oração, e esta aqui, ele diz: olha, eu quero que o Senhor guarde-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A Bíblia, ou a palavra de Deus, ela é verdadeira até na boca de um mentiroso. A verdade, ela é verdade até na boca de um mentiroso. A Bíblia é a fonte da verdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes tem alguém que vai dizer: mas a verdade é relativa. Mas o que é verdade para mim não é verdade para você. O que é verdade para você não é verdade para mim. Tem gente que usa então essa palavra para tentar causar mal, transtorno para alguém, para ofender, para magoar. Você já ouviu alguém dizer para você assim: eu digo a verdade? Mas na verdade ela está querendo ofender, machucar, magoar a pessoa. Então a verdade, ela tem que ser dita de uma forma que todos compreendam, como Jesus fez no seu ministério terreno. E a Bíblia então continua trazendo essas verdades para nós. E outra coisa importante, em João capítulo 8, no verso 32, que Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo virou até um jargão, né? Não é isso? Mas o que quer dizer conhecer a verdade? Já parou para pensar? Em um mundo de relatividade, onde existe aí tantas e tantas religiões que diz que tem a verdade, que detém a verdade, tantos homens, tantas instituições que dizem que são detentores da verdade, quando na verdade, ao trocadilho, na verdade eles não são. E lá no verso 36 de João capítulo 8, Jesus diz assim: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em se tratando então da escravidão do pecado, você que me escuta, você que me ouve agora, você já parou para pensar que verdade é essa que todos nós buscamos, que todos nós falamos, mas parece que nós estamos vazios ou meio cheios dessa verdade? Nos falta entendimento dessa verdade? A verdade é que nós, de alguma maneira, precisamos conhecer a Cristo, precisamos nos envolver um pouco mais com Deus para que a nossa vida seja uma vida melhor. A Bíblia é a fonte da verdade. Ela não é relativa, ela é a fonte da verdade. Mas como eu posso provar? Você pode me perguntar: pastor, mas como é que eu posso acreditar que a Bíblia, ela é verdade, ela é palavra de Deus? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 a 17, diz lá que toda a Escritura é inspirada por Deus
é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E lá em 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 20 a 21, diz lá também assim, porque nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem uma grande diferença. Observa, a Bíblia, ela se sustenta, ela é autossustentável, ela não precisa de outra maneira, outro escrito, outra palavra para sustentar que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é a fonte da verdade. Observa, nenhuma palavra que foi escrita na Bíblia, ela foi de livre e espontânea vontade do homem. Ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que habita no crente, aquele que quer te redimir, é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E você conhece essa verdade? Já experimentou dessa verdade? Você é livre? Pense um pouco e reflita. E outra coisa importante, que eu separei até algumas perguntas que eu achei interessante, que algumas pessoas já me fizeram em outros estudos bíblicos, em algumas pregações e alguns aconselhamentos. Elas me perguntaram por que eu preciso dessa verdade. Por quê? Eu não roubo. Eu não faço mal para ninguém. Eu ajudo os pobres, eu faço caridade. Por que eu preciso dessa verdade? Mas a Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 3, do verso 23, que todos nós pecamos, eu e você, somos pecadores. Por isso, então, nós precisamos da glória de Deus. Adão pecou e nós ficamos, então, debaixo do pecado original, até chegar em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus chegou no seu ministério terreno, agora ele deu a vida por mim e por você, pagou o preço dos nossos pecados, e agora nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós encontramos vida, restauração, comunhão, redenção com Deus. Aí Deus nos leva a si, reconciliados. Isso aqui é maravilha. Isso é a verdade para o homem, ou deveria ser a verdade que o homem tanto precisa. Por que eu preciso dessa verdade? Porque todos nós, de alguma forma, cometemos alguns pecados. E essa verdade, ela nos liberta. E essa verdade, ela nos aproxima do Senhor. Outra coisa importante é como eu posso alcançar essa verdade? A primeira pergunta é, por que eu preciso dessa verdade? Romanos 3, 23. Como eu posso alcançar essa verdade? Romanos capítulo 10, do verso 9 a 10. Eu vou ler o texto bíblico para nós aqui. Diz aí, Romanos capítulo 10, de 9 a 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Duas coisas importantes. Confessar e crer. Lembra que eu falei da nossa ilustração no começo do vídeo? O seu coração é um recipiente vazio. O que você vai colocar no seu coração? Vai te fazer mal? Vai causar mal para terceiros? Ou o que você colocar no seu coração vai fazer bem para você e bem para os outros? Coração e boca. Lembra que eu disse no começo? A nossa boca vai falar do que está cheio o nosso coração. Então, é fácil, é simples assim. É crer com o coração e confessar com os lábios que Deus o ressuscitou dentre os mortos.
e você será salvo. É essa graça que às vezes nos deixa intrigados. Essa graça, essa forma, dessa simplicidade do Evangelho é que nos deixam meio confusos. Jesus, ele morreu por mim, por você. Você que me ouve agora, creia nisso. Jesus é a fonte da verdade para mim e para você, para nós. Outra coisa importante também é o que acontece se eu experimentar essa verdade. O que acontece comigo? O que muda em mim? Por que, pastor, que você está me dizendo agora que a Bíblia é a fonte da verdade? O que acontece quando eu experimento essa verdade? Eu vou te dizer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz assim: se você estiver em Cristo, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas antigas, elas passam e eis que tudo se faz novo. Mas espera aí, como é que pode acontecer? Essa era o problema lá de Nicodemos, que quando ele encontra com Jesus, Jesus fala para ele, que importa é que você tem que nascer de novo. Ele fala, gente, mas como é que pode nascer de novo? Como é que pode eu me tornar uma nova criatura? Querido amigo, irmão, você que me escuta, você nasce de novo quando você faz a sua confissão pública de fé, quando você desce as águas, quando você é batizado, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando anteriormente na sua vida para que você dê esse passo de fé e conheça essa verdade que liberta. A verdade que liberta e transforma você em um novo homem, em uma nova mulher, em uma nova pessoa. A Bíblia é a fonte da verdade. Quer experimentar a verdade? Quer conhecer a verdade? Então leia. Medite na palavra. Leia e estude que você vai experimentar e crer nessa verdade. Eu quero concluir essa nossa reflexão de hoje fazendo menção do texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, do verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra de Deus, essa é uma promessa de Deus para todos aqueles que creem em seu nome. Não, mas pastor, eu sou um pecador miserável. Eu preciso parar de beber para ir para a igreja. Eu preciso parar de fumar para ir para a igreja. Eu preciso parar de mentir para ir para a igreja. Eu preciso parar. Eu preciso. Você não precisa de nada. Vá do jeito que você estiver. E lá você vai encontrar a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que vai mudar você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que eu estou dizendo isso para você? Mas olha, querido irmão, meu amigo, você que me escuta agora, Deus, ele não faz acepção de pessoas. O homem pode fazer. A instituição pode fazer. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Texto bíblico, Atos capítulo 10, verso 34 e Romanos capítulo 2, verso 11. Diz lá que Deus não faz acepção de pessoas. Você imagina que Deus não está com você, que Deus não te recebe, que Deus não te aceita. Isso não é verdade. A verdade é que Deus, ele jamais faz acepção de pessoas. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode se tornar um filho de Deus, um servo de Deus. Você pode então experimentar dessa verdade, ok? Que Deus então assim nos abençoe. Hoje nós falamos sobre a Bíblia.
como fonte da verdade. Toda a verdade ela é extraída da Bíblia. Tudo. Não se esqueça disso. Conheça a verdade e essa verdade te liberta. E Deus jamais fará e faz acepção de pessoas. Vá até uma igreja, procure um pastor, procure alguém para te orientar, procure alguém para te ajudar. Até mesmo eu me coloco à sua disposição para te ajudar na sua caminhada cristã. Não sabe como conhecer essa verdade? Eu te ajudo. Nós vamos andar juntos, ok? Que Deus te abençoe. Fica na paz cada dia mais e até o próximo vídeo. Não se esqueça, esse vídeo foi dividido em 6 partes para uma compreensão melhor, tá bom? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, e até o próximo ou a próxima reflexão. Até mais!